O propano, por sua vez, tem uma ligação a mais carbono-carbono, então ele tem 3 átomos de carbono. Se eu analisar a ligação entre o carbono 1 e o carbono 2, ou entre o 2 e o 1, eu vou analisar de modo que a minha visão estará aqui. Se eu for analisar, eu teria que ter uma cunha fechada para frente, da direita, e uma tracejada à esquerda. Segue zigue-zague para cima, cunha tracejada para trás, e à esquerda, à direita, uma cunha fechada. Se eu for olhar essa molécula nesse sentido aqui, eu vou analisar o quê? Que abaixo dos meus olhos eu tenho CH3, acima e à minha esquerda eu tenho um H, à minha direita um H. Atrás eu tenho um H aqui em cima, um H à esquerda abaixo e um H, à esquerda abaixo, um H à direita abaixo. Esse molécula então está em posição totalmente anti. Os grupos estão em zigue-zague, né? A molécula está dizendo em zigue-zague e ela está na posição anti, que é mais estável. Se eu girar essa molécula a 60 graus, eu vou ter o que? O primeiro grupo mantém, o segundo ajusta 60 graus. Os hidrogênios do carbono de trás, ele vai fazer o que? Ele vai eclipsar com o carbono da metila do substituinte do carbono 1, que está na frente. Então essa posição aqui eu chamo de posição eclipsada. Girando mais 60 graus, ela passa para ser anti novamente. Eclipsada, anti, eclipsada, anti. Quase da mesma forma que o etano, o propano tem a posição anti e eclipsada a cada 60 graus. Lembrando que a posição eclipsada, no caso do etano, é um pouco mais instável do que do propano, é um pouco mais instável que do etano, uma vez que eu tenho uma eclipsada entre CH3, grupo metila, e o hidrogênio. E no caso do etano, eu tenho entre 2 átomos de hidrogênio. Então, a cada 60 graus eu tenho a mudança de eclipsada, anti-eclipsada. E essa variação de energia é um pouquinho maior. Quando a gente viu do etano é 3 quilocalorias por mol. Essa aqui é aproximadamente 3,3 quilocalorias por mol. Quando eu analiso o butano, automaticamente eu vejo que zigue-zague. Eu teria que botar o hidrogênio aqui para cima, à direita, cunha fechada, tracejada à esquerda, em todos eles. Então, se eu analisar entre o carbono 2 e o carbono 3, então vou botar meus olhos aqui. Esse carbono é esse aqui, esse pontinho aqui. O que eu estou vendo abaixo dos meus olhos? Se eu colocar os meus olhos aqui, abaixo dos meus olhos, eu estou vendo CH3. Acima e à minha esquerda, eu tenho o hidrogênio que está para trás. À minha direita, o hidrogênio que está para frente. Esse carbono de trás, se eu olhar acima do meu dedo, acima do meu olho, eu tenho o CH3. Abaixo à minha direita, eu tenho o carbono da frente, o hidrogênio da frente, que é a cunha fechada. Tracejada atrás, eu tenho o hidrogênio à esquerda. Então essa molécula aqui do butano, eu tenho os dois grupamentos substituintes aqui, dois grupamentos ligados ao carbono 2 e 3, os dois metilos, anti um ao outro. O que acontece nessa molécula é um pouco diferente. Se eu mantiver a da frente e girar a de trás, eu teria uma eclipsada entre CH3 e hidrogênio. Hidrogênio e CH3 e hidrogênio e hidrogênio. Se eu for girando essa molécula, eu vou chegar em outras posições, até que em um dos modos eu tenho os dois grupamentos CH3 eclipsados um com o outro. Essa posição aqui eu chamo de posição totalmente eclipsada. E ela vai acontecer quando eu girar 1, 2, 3. Quando eu girar 180 graus, eu chegarei na posição totalmente eclipsada. Então essa posição aqui é totalmente eclipsada. Essa posição aqui é a posição em zigue-zague, né? Os grupos mais volumosos em zigue-zague. Eu tenho a posição anti, que é a mais estável. A posição 3 é o que eu acabei de falar anteriormente, é onde eu tenho hidrogênios eclipsando com CH3. Então essa posição aqui eu chamo de eclipsada. Quando os dois grupamentos de metila estão a 60 graus um do outro, eu chamo de posição de gauche.
Então, como acontece de modo geral? Eu começo da posição totalmente eclipsada, giro 60 graus. Esse da frente fica mantido, tá? Minto, desculpe. Eu tô girando o da frente e mantendo de trás. O de trás está mantido, CH3 em cima, H e H. Eu girei 60 graus o da frente. Ao girar 60 graus, esses grupos de mentira ficam 60 graus, eu chamo de posição gauche. Giro mais uma vez, eu tenho a posição eclipsada. Giro a terceira vez, eu tenho a posição anti, que é a posição mais estável. Mais 60 graus eu tenho posição eclipsada, mais 60 graus eu tenho posição gauche, e mais 60 graus eu volto à posição totalmente eclipsada. A totalmente eclipsada é a posição menos estável. A gauche é uma posição relativamente a segunda mais estável. A posição eclipsada é a segunda menos estável. A posição anti é a mais estável. Então, a cada 180 graus eu tenho uma alteração entre a posição eclipsada totalmente e anti.